Se você só vai possuir algo quando você acessar. Então, se você tem um acesso, você consegue ter a posse. Um bom copywriter é um cara que tem um bom acervo cultural. É aquele cara que consegue sentar numa mesa e conversar com a pessoa sobre qualquer assunto. É um cara que ele consegue entender as palavras por trás das palavras. Eu sou especialista em tráfego, não é especialista em copy, porque essas são complementares. Então, as bases mais importantes dos nossos negócios a gente domina. Cara, esse aqui... Se a gente apertar esses parafusos aqui e tal, eu tenho certeza que esse projeto vai escalar. E assim foi. No primeiro lançamento dela. Mesmo investimento praticamente, dobrou o faturamento. Como as pessoas esquecem de fazer o arroz com feijão bem feito. Porque hoje vem 1001 estratégias de convencimento, de copy, estratégias de funil complexos, não sei o que, mas às vezes eu vejo que a galera falha no básico. Porque se você entrar direto querendo ser lançador, cara, a barreira pode parecer que não é alta, mas a barreira é muito alta. Qual que é a barreira? Conhecimento. Criativo não tem que convencer a pessoa, entendeu? Exato. Uma coisa muito, muito, muito importante. As pessoas olham demais métricas secundárias. Ah, não, você tem e tal. Tá, mas o seu custo por lead tá bom? O seu custo por compra tá bom? Se tá, foda-se as métricas secundárias. E é por isso que copy e tráfego é um casamento perfeito, assim, do ponto de vista estratégico. Fala galera, sejam bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Marcelo Gualberto. Eu sou Bruna Rodrigues. E pra quem não conhece, o KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E se você quer aprender como pensar copy e tráfego de forma estratégica com quem já gerou mais de 80 milhões em vendas no digital, esse episódio é pra você. Hoje o nosso KiwiCast é em dose dupla. Eles estão no digital há mais de 5 anos e de lá pra cá construíram uma operação sólida, com copy estratégica, tráfego que escala e resultados que já passaram dos 80 milhões de reais em vendas. Se você quer entender como pensar copy e tráfego como um empreendedor digital de sucesso, então fica aqui com a gente. Bruninha, a dupla é boa, hein? Boa demais, eu tô aqui animada. Tô animado, vamos chamar ele? Bora lá, quem será? Recebendo sua premiação de R$1 milhão faturados apenas na KiwiFi, sejam bem-vindos Daniel Silveira e Vitor Barcel. Opa! Fala galera, prazer estar aqui com vocês hoje. Bora pra cima. Bora, que hoje vai ter conteúdo pra caramba aqui pra você, viu? E ó, antes dos grandes resultados, da Copy Milionária, do tráfego escalado, me conta um pouco do passado de vocês. Pra onde a atenção de vocês estavam voltados, como é que era a vida de vocês e, o mais importante de tudo, né? Qual o momento que vocês sonhavam? O que vocês sonhavam pra vida profissional de vocês naquela época? Bom, vamos lá. Começa aqui, depois o Dani complementa. Contando a história dele. Então, do início, tipo assim, tudo começou pra mim quando eu entrei num colégio de rico. Ok. Sou classe média, né? Nunca passei fome, assim, não na casa dos meus pais. Na história você vai descobrir depois. Foi quase. Mas eu, classe média, assim, passando dificuldade. Pô, oficial de justiça batendo na porta, assim, para despejar a gente, aquele negócio. Mas meus pais sempre prezaram muito por educação. Então, quando eles me colocaram num colégio que era só os moleques mais ricos da cidade que estudava, aquilo abriu minha cabeça. Porque eu falei assim, cara, que mundo é esse? Quando eu ia fazer trabalho escolar, trabalho em grupo, aí tinha que ir na casa do amigo. Aí foi quando eu descobri que era condomínio fechado. Os meninos sempre com o último iPhone do ano. Os meninos sempre com a chuteira mais top. E eu, tipo, querendo ter aquelas coisas, não podia. E aí eu pensava, pô, como que eu vou conseguir ter isso? Em vez de me vitimizar, né? Nossa, eu não tenho isso e tal. Não, como eu vou fazer pra construir isso? E aí eu comecei, pô, mas o que os pais deles fazem? Pô, são empresários. Pô, então eu quero ser empresário. E aí foi quando eu tomei a decisão que queria empreender, queria ser empresário, só não sabia como. Aí lá na frente foi descobrir o digital, né? Pesquisar na internet o arroz com feijão. Como ganhar dinheiro online. Como fazer dinheiro na internet. Bem demais. Exatamente. Em nenhum momento você se sentiu revoltado, então, né? Porque eu fico pensando, quando você acessa outra realidade, talvez criança também, o sentimento que você tinha, né? Cara, não isso, mas Te deu vergonha. gás. Tipo, vergonha, porque eu sofria bullying por isso também. Caramba. Porque a maioria lá tava desde o maternal junto, estudando junto. Aí eu era um novato que tinha uma renda mais baixa, não tinha o que eles tinham. E aí me sentia mal por isso, e é por isso que, tipo assim, pô, eu quero isso, agora eu vou fazer isso acontecer, entendeu? Em vez de, me vitimizar mais ainda. Perfeito. Entende? Que massa. E no seu caso, Dani, como é que foi? Cara, então, eu venho de uma família classe média ali também, não tem aquela historinha triste de ter passado necessidade na infância, nunca me faltou nada. Só que eu sempre tive um modelo de vida, assim, como referência à carreira pública, né? Então, eu venho de uma família de servidores públicos, meus pais são servidores públicos, meu avô militar. Então, eu sempre tive como referência de vida a carreira pública, só que eu sempre quis ir além do que meus pais foram, né?
Então eu queria ter uma carreira pública que desse um status legal, financeiramente falando também. E eu me formei em Direito, fui advogado, mas desde que eu formei eu já tinha o intuito assim na minha cabeça que eu queria ser auditor da Receita Federal. Ó. Muito específico, né? Muito específico. Eu era, na faculdade, gostava muito da área de Direito Tributário. E, bom, queria seguir carreira nessa área porque eu via que era uma carreira com um futuro financeiro bom e que dava uma qualidade de vida muito boa. Porque eu sempre fui um cara que eu quis, trabalhar, ganhar dinheiro, mas não ser escravo do trabalho também. Então, eu queria, ter condições ali de aproveitar minha família. Eu sempre tive como missão de vida mesmo construir família e tudo mais. Então, eu sempre gostei dessa ideia. E aí, eu comecei a estudar ali em 2016, no meio de 2016, foi quando eu formei. Mas quando eu comecei a estudar, o concurso não saía. Hoje nós empresário querendo fugir do imposto, o cara querendo ser auditor. Pois é. E aí eu estudando, nada do concurso, querer sair. E aí eu fui fazendo outros concursos. Passei um concurso em primeiro lugar lá em Goiânia, um concurso menor ali que eu fiz de teste. Fui lá no órgão conversar, passei em primeiro lugar e tal. Quando vocês vão chamar, não, a gente não tem previsão e tal. E por lei, né, constitucionalmente falando, eles têm 2 anos, prorrogáveis por mais 2 para chamar. Então eu falei, cara, eu não vou ficar esperando tudo isso e nada da Receita sair. E aí foi quando eu comecei a expandir a minha cabeça, assim, falar, cara, será que esse é o único jeito, né, de vencer na vida, assim? Porque eu comecei a entender que o concurso, ele, na verdade, era o meio e não o fim, né? Então eu comecei a buscar outros meios de chegar onde eu queria. E aí, assim como o Vitor também, como todo mundo, como ganhar dinheiro na internet, porque eu gostava da ideia de trabalhar de casa ali, né, e tal. Então eu comecei a pesquisar como ganhar dinheiro na internet. Aí o primeiro negócio, de fato, assim, digital que eu comecei, na verdade, foi uma franquia de suplementos. Mas aí depois eu descobri, hoje eu entendo que era, na verdade, um dropshipping, né? Que basicamente eu comprei ali o direito de vender os estoques deles. E a margem era muito ruim. Na época não estava fazendo sentido para mim. Aí 1 ano depois eu vendi essa franquia para um amigo meu, dono de uma academia. Vendi assim, ganhei praticamente nada em cima, só queria me desfazer mesmo. Teve mais prejuízo que tudo, né? Ou não? Eu paguei a franquia, tirava um lucrozinho ali, mas era algo que, não tava fazendo... eu não tava ficando rico e trabalhando de casa, entendeu? Então, eu comecei a pesquisar, e aí pesquisando eu comecei a conhecer mais o mercado digital mesmo, né? Que eu comecei a ter contato nessa época, mas não entendia de fato como funcionava. E aí foi quando eu conheci copy. E aí eu me apaixonei pela área, né? Porque eu sempre gostei muito de escrever, sempre tive muita facilidade com isso. Falei, cara, eu posso me dar bem nisso aqui. E aí eu comecei, assim, a investir todo o tempo e dinheiro que eu tinha em estudo, formação, entender como as coisas funcionavam. E até que um amigo meu, na época, estava estudando o fórmula de lançamento. E ele dizia que ele tinha uma pessoa para lançar. Na época, eu posso falar que é a pessoa aqui, que é a Duda Vieira, né? Que hoje é uma gigante do marketing digital. Legal, então, ele já gravou com a gente, inclusive. Sim, então esse amigo meu, ele me chamou para ajudar ele e tal na empresa. E a gente acabou se tornando sócio e a gente começou a fazer os lançamentos da Duda. Eu fiquei um tempo ali na empresa, mas entendi que eu precisava me desenvolver melhor como copywriter. Então saí. Ele tá muito bem hoje com a empresa ainda e tudo mais. A Duda também com a equipe dela hoje e tudo mais. Mas eu entendi que na época o ideal é que eu seguisse minha carreira solo como copywriter. Né? E aí foi quando eu abri a minha empresa de copy e trabalhei como copywriter durante 4 anos até conhecer o Vitor. E aí a gente começou a trabalhar junto. Ele era head de tráfego, eu head de copy numa agência de lançamentos. E, as ideias bateram muito ali, né, desde o início. E foi quando a gente abriu a nossa empresa, que é a V3X, e foi onde a nossa história se cruzou e começou a se conectar aí. Antes da gente saber um pouco mais sobre a história de como vocês se conheceram, por que V3X? Agora eu fiquei curiosa. Você jogou esse nome, agora eu quero saber. Na verdade, é um easter egg que a gente criou. Ok. O 3X, na verdade, é porque é V 3 vezes. É pra resumir a sigla. A sigla não, né? As 3 palavras. Vini, Vide e Vite. Então, Vini, Vite, Vici. Que é algo que a gente entendeu que, simboliza muito a nossa história, assim, né? Júlio César. Exato. O Dani é cheio das histórias, as coisas históricas e significados. E Júlio César, forte. Exato, um grande... Inclusive, lá no nosso escritório tem um quadro, assim, e tal, com escrito Vini Vide Vite. Legal. É um easter egg, a gente não fala em nenhum lugar, justamente pra Olha só, exclusivo, hein? Que é legal, cara. Agora me conta, né? Hoje vocês estão aí tendo uma sociedade de sucesso dentro do mercado digital. Nós vemos muitas pessoas tendo sucesso e rapidamente essas parcerias se dissolvem e esse sucesso acaba virando muitas vezes um problema. No caso de vocês, pela experiência própria, o que faz uma parceria durar? Cara, eu acredito que é não escolher uma parceria porque vocês são amigos. Negócio é negócio, amizade é amizade. Então você não tem que chamar alguém para ser parceiro só porque você gosta dela. Tem que ser complementar. E ninguém chama alguém para ser sócio para dividir lucro. A gente chama alguém para dividir problema. Então, a gente precisa ter parceiros que são complementares, que... Por exemplo, o Daniel é muito mais
comunicativo, aberto. Apesar de eu falar quando precisa falar, eu sou jamais introvertido. Não sou tímido, não tenho medo de falar, mas eu já sou mais calado, mais da minha. Então, quando precisa resolver algo que é mais comunicativo, assim, entra o Dani. Quando tem que ser mais ríspido, às vezes entra eu. Então, a gente brinca, né, que a gente é policial bonzinho, policial mal. Então... E também nas nossas áreas, a gente vai entrar mais aqui, mas, entre os pilares do marketing, tá lá copy e tráfego. Perfeito, então, total. Eu sou especialista em tráfego, o Daniel é especialista em copy, porque esses são complementares. Então, as bases mais importantes dos nossos negócios a gente domina. Perfeito, excelente. E é muito complementar. Então, acho que é isso. E antes disso ainda, de, ser algo complementar tático, né, ali algo técnico, são princípios e valores alinhados. Então, é por isso que até pra gente pegar parceiro, porque a gente enxerga um expert que a gente vai lançar na V3X como um sócio. Legal. Então, tem que ter isso alinhado. Porque a gente não é um cliente que tá assinando um contrato, não, a gente vai rir junto, a gente vai chorar junto, né? Sabe? Então, tem que ter princípio e valor alinhado, sabe? Perfeito. Você se lembra como é que foi o primeiro projeto que vocês trabalhavam juntos? Com sócios já? Sim, foi uma expert que ela me procurou pra fazer copy na época, né? E eu entrando um pouco mais no negócio dela ali, entendendo, eu entendi que ela tava, um pouco perdida a operação dela, porque ela tinha saído de uma coprodução e queria meio que montar a estrutura própria dela ali, então ela tava sem um time, né? E aí ela me procurou pra fazer copy, na época eu pensei, falei, só copy, ela vai precisar de outros profissionais também. E aí o Vitor, a gente já tava trabalhando junto em outros projetos, não só nessa agência que a gente se conheceu, mas em vários outros projetos a gente acabava trabalhando junto. O Vitor era contratado, ele me indicava. Eu era contratado e indicava ele. E aí ela me procurou e eu perguntei pra ela, você vai precisar de um gestor também e tal, tudo mais. Ela conversou com o Vitor, fechou com ele também. E ainda assim ela, era o que ela tinha, né? Um copy, um tráfego ali e era isso, e um sonho. E aí, na época eu falei com o Vitor, falei, cara, ela vai precisar de um estrategista também, de alguém pra ajudar ela, direcionar ela e tudo mais. Por que a gente não oferece pra ela também esse trabalho de estrategista e a gente divide ali a parte estratégica, cada um executa a sua área, é isso. Aí a gente conversando, falou, vamos oferecer uma coprodução logo, então a gente abre uma empresa e é isso aí, faz muito mais sentido, né? E aí assim foi, cara. Nessa época a gente já tava com uma dor muito grande. Qual? Que era, como a gente já participava de muitos lançamentos, com eu fazendo tráfego, ele copy e tal, e a gente já tinha feito lançamentos muito grandes, ou de 7 dígitos. Nessa época, eu já tinha feito um de 8 dígitos, participado de um de 8 dígitos. E a gente sentia a dor de a galera contratava a gente pra fazer, e, a gente fazia copy e tráfego. Era prestação de serviço. E aí, então, a gente precisava da estratégia. Falei assim, mano, manda a estratégia que a gente mata tráfego e copy no peito. Só que aí a estratégia era sempre muito falha, onde a gente fala assim, cara, se a gente fizer o que ele tá falando, vai dar merda e aí a culpa vai cair na gente. Vocês já enxergavam isso. Exatamente. Desse jeito que ele tá fazendo, essa página aqui não vai converter. E aí depois o culpado vai ser o copy, que fez uma página que não converte. Então, assim, na primeira agência que eu trabalhei, eu já estudei tudo. Então, assim, eu fiz o fórmula, eles tinham os cursos tudo, eu fiz já tudo gratuito. Já fiz o fórmula de lançamento, já fiz tal, então eu entendi tudo geral, e depois que fui especializar em tráfego. Então, aí eu já entendi, assim, cara, se eu entrar pra fazer o tráfego desse cara aqui, o público dele tá muito ruim. A distribuição, o conteúdo dele tá muito ruim, tá tudo muito desengajado. Se eu fizer o tráfego aqui, ele vai falar que é culpa minha. Não vai adiantar. Exatamente. Então eu falava, cara, você vai ter que produzir mais conteúdo aqui, você vai ter que fazer isso, fazer aquilo. Então a gente já entrou muito com essa visão estratégica. Aí quando chegou a Carol nele, aí a gente falou assim, mano, vamos realizar o que a gente quer, porque a gente tá prestando serviço, você fazendo copy e o tráfego, recebendo como prestador de serviço e fazendo um trabalho estrategista. Porque às Enquanto vezes o estrategista tava lá ganhando 10 vezes mais que a gente. Exatamente. Sendo que a gente tava fazendo muitas vezes o trabalho dele. E isso dói. Dói. Porque às vezes até ele vinha perguntar, às vezes ele via que ele tava perdido, ele, o que vocês acham? O que vocês acham disso? O que vocês acham daquilo? Aí a gente... Você que é um especialista se eu ficar fazendo aqui, então me dá a comissão que você tá recebendo aí. Exatamente. Entendi. E aí foi nisso. Aí a gente sentou, conversou, falou, cara, vamos fazer um pitch pra ela, né? Vamos vender uma coprodução aqui. E aí eu lembro que na época, assim, a gente, eu já tinha uma certa condição financeira, porque eu tinha muitos clientes de copy, então eu já ganhava ali meus 20 mil por mês, mais ou menos, ali só com prestação de serviço. Mas copy, principalmente, é uma área que é muito difícil escalar com uma empresa só de copy. Porque, cara, copywriter é um profissional extremamente raro de encontrar. Um bom copywriter, né? Então era difícil eu conseguir escalar a minha empresa, porque eu não tinha mão de obra pra delegar os meus trabalhos. Então eu tinha um limite que eu conseguia atender, e era isso.
Então, assim, era algo que me incomodava já há muito tempo também, sabe? E eu vi na coprodução essa oportunidade, né? O Vitor também, da gente conseguir escalar da forma que a gente gostaria. Mas, assim, a gente não tinha um dinheirão guardado nem nada do tipo. Sim. Então, a gente realmente foi no risco, assim, tipo, cara, vamos propor pra ela uma negociação onde a gente vai investir proporcional ao que a gente vai ganhar. E aí, mas aí depois, tipo, ela investe sozinha, que na época, a gente pode falar disso melhor depois também, na época, a gente começando, né? A gente achava que o melhor formato de coprodução era, tipo, onde o expert investia sozinho e a gente não investia. Hoje a gente entende que 50-50 Tende a ser melhor. é o ideal. Exato. Mas enfim, na época foi isso, a gente fechou a negociação que a gente ia investir proporcional, que era 30%, e faturava 30%, e depois a gente... ainda tinha alguns prestadores de serviço aí. Então, tipo assim, a gente ia fazer copy, tráfego, estratégia, fechar com produção, ela tinha alguns prestadores ainda. Interno. Aí depois desse lançamento, ele encerrar com eles e a gente ia fazer tudo. Mas era 70-30 sem a gente investir nada, entendeu? Mas por que isso é ruim? Até pra quem estiver assistindo a gente, é um conselho assim que eu dou se você for coprodutor. Cara, se você não tiver 50% do projeto, o seu expert vai achar que você é funcionário dele. Cedo ou tarde, o seu expert vai achar que você é funcionário dele e isso vai pesar a relação e vai acabar trazendo problemas. Então, Porque pagar 50% por um sócio é justo, mas pagar 30% por um funcionário é muito. É muito. exato. Perfeito. Exatamente. Muito bom. E assim nasceu o V3X. A gente conseguiu fechar a coprodução. Primeiro lançamento dela, investindo 10 mil a mais só, né? Do que ela já investia. A gente faturou o dobro do que ela Caraca! investia. E continuamos escalando o Então projeto tinha um dela gargalo depois. absurdo dentro dessa Tinha. operação, hein? A gente bateu o olho no início, cara. E assim, a gente tava muito confiante, muito seguro. Embora a gente tivesse acabado de se juntar para trabalhar de fato junto pela primeira vez, não só pelo background que a gente tinha, mas pela análise que a gente fez também, né? A gente analisou o projeto e falou, cara, isso aqui, se a gente apertar esses parafusos aqui e tal, eu tenho certeza que esse projeto vai escalar. E assim foi. No primeiro lançamento dela? Mesmo investimento praticamente, dobrou o faturamento já no primeiro lançamento. Olha como é a experiência, né? Quando você já tem ali uma quantidade de lançamentos que você passou, já executou as atividades de forma recorrente, você bate o olho e tende a saber onde é que vai dar errado, onde é que vai dar certo, o que parafuso precisa ser apertado. E claro que no final só o teste vai dizer, mas a experiência conta muito, né? Agora, voltando no início de vocês, antes de vocês terem essa experiência, quais foram os principais desafios que vocês encontraram no mercado digital? Pra mim, tipo, no mercado digital falando em si, alguns pontos, assim, que eu gosto de ressaltar era a falta de ter com quem conversar, assim. Justo. Então, tipo, meus amigos, todos, a maioria, assim, 99%, tirando esse amigo que eu disse que foi com quem eu comecei no mercado, eu não tinha com quem conversar. Então, tipo assim, pô, enquanto eu tava lá estudando, frenético, marketing digital e tal, eu sentava numa mesa com meus amigos, assim, às vezes faltava até assunto, porque eu tava tão viciado naquilo, assim, que, tipo, pô, então eu sentia muita falta de ter pessoas, assim, próximas de mim pra trocar ideia, tô com essa dificuldade aqui, o que você faz na sua empresa, o que eu posso fazer e tudo mais. A minha área específica também, copy, então, cara, acho que até hoje, pô, nós estamos em 2025, mas se a gente fizer uma pesquisa de rua, sair perguntando na rua, você sabe o que é copyright? A pessoa, às vezes ela vai Porque a gente confundir... vive uma bolha absurda, Ela né? vai confundir com copyright, né? Que é os direitos autorais. Que, tipo, muita gente acha que eu mexo com direito ainda porque eu falo de copy, aí ouve copyright. Fala tráfego pago, então. Aí, tráfico! Aí é cadeia. É cadeia. Então eu acho que eu senti muito isso, falta de ter com quem conversar, pessoas assim com quem eu pudesse trocar todo ideia ali e sentido, tudo mais. Então foi um tiro de coragem. Você assim, acredita que você teve crenças limitantes? Você teve que ir tirando também conforme você foi tendo resultados e conforme os resultados também às vezes não apareceram. no Cara, começo. demais. Esse primeiro lançamento mesmo que a gente fez da Carol, pô, eu já tinha feito, sei lá, agora eu não lembro na época, mas facilmente, assim, mais de 30 lançamentos. E ainda Eu já tinha... Hã? E ainda existia essa crença. Sim, eu já tinha feito, tipo, pô, mais de 30 lançamentos como copywriter, já participar de vários projetos, mas quando foi o nosso lançamento ali como coprodutor e tudo mais, eu lembro que eu tava muito, tipo, por mais que a gente tivesse certeza que ia dar certo, eu lembro que eu tava muito tenso, assim, ainda com aquela ideia, tipo, pô, será que a gente é bom mesmo? Será que a gente é tudo isso que a gente Olha acha isso. que é mesmo? E eu nunca esqueço a cena, cara, tipo, no dia da CPL3, quando ela fez o pitch ao vivo ali, eu lembro que eu fui pra uma salinha do lado, assim, aí eu lembro que eu ajoelhei no chão e comecei a chorar sozinho, eu no meu canto lá, tipo, cara, Deus, obrigado, agora eu sei que eu dou conta. Que legal. E foi, acho que foi a virada de chave pra essa síndrome do impostor, sabe? Legal. Então, tipo assim, a gente fez sozinho e tal, e, pô, um lançamento foda. No meu caso, a questão de dificuldade que eu encontrei no início, assim, foi engrenar de verdade. Então, por exemplo, pra entrar no digital, eu e minha esposa hoje, né, na época a gente só namorava, a gente saiu de casa pra fazer virar, porque os pais dela não acreditavam que por exemplo, meu pai é advogado. Então, pra ele, a minha única opção era fazer faculdade. Ok. Então, quando eu saí de casa, eu abandonei a faculdade, abandonei tudo. Uma coisa que ele falava era, se você quer viver com os princípios que você acredita, então você vai, tipo, viver debaixo do seu teto. Então, eu saí de casa com 18 anos,
pra arrumar meu teto e viver conforme eu acreditava. 18 anos, 600 conto. Era. Eu tinha uma renda de R$ 600 por mês, que eu fazia alguns trabalhos pro empresário, levava algumas coisas pra ele, pra um lado, pro outro. Eu tinha essa renda de R$ 600 por mês, ela não tinha renda. Eu arrumei uma kitnetzinha assim no meu Instagram, até tem um vídeo de como que era. E era R$ 600 por mês o aluguel. Acho que era menor que essa sala aqui, né? Caraca! Você vê as fotos... Os bastidores ninguém olha mesmo, né? A Não gente tinha só nem vê o palco, janela, né? a janela ela não tinha, teto, assim, não tinha divisória, né? Sua casa, não é? Não, Tipo, era era- tudo um cômodo Era só. um cômodo assim, ó. só, aí tinha um banheiro assim, mano, era quase do tamanho disso aqui, ó, Cara, essa sala. Aí tinha um banheiro ali assim e a pia. E aí era R$ 600 por mês que a gente pagava, que era exatamente o que eu ganhava, só que aí a gente tinha as outras coisas, né? Tinha que pôr comida, os outros gastos que a gente tem, água, energia e tudo mais. E a gente tinha o dinheiro pra sobreviver 3 meses. Assim, cara, a gente saiu tinha essa renda, tinha um dinheiro guardado pra sobreviver 3 meses, tinha que fazer alguma coisa virar em 3 meses. Caraca. Só que aí, o meu início, eu saí pra fazer lançamentos. Porque eu já conhecia o mercado, a gente estava estudando, falei, vamos fazer lançamento virar. Só que por um tempo não virou. Então, eu fui arrumando outras coisas. Então, por exemplo, eu saí pra fazer o meu lançamento. Meu primeiro lançamento, eu não vendi nada. Eu produzi conteúdo sobre como vencer a ansiedade, porque era muito ansioso. Pô, ansiedade no nível de ter muita insônia, de ter falta de ar, assim, quando tinha ataque de ansiedade. E eu consegui só com técnicas de desenvolvimento pessoal, aprendendo sobre mindfulness, a alimentação, sono, questão de treinamento físico. Então, com isso, eu consegui dominar meus pensamentos, aprender a controlar isso e vencer isso. Então, ensinar isso. Fiz esse lançamento, não vendeu nada. E essa história é uma história que acho que é até bem longa pra contar, mas o principal era, cara, engrenar de verdade no mercado digital é difícil. Principalmente no começo, porque você tá vendo um monte de coisa. Você é bombardeado por um monte de coisa. Ah, o que é melhor? É dropshipping? É PLR? É lançamento? É perpétuo? O que eu vou fazer? E pra mim deu certo quando eu entrei na prestação de serviço. Então, por isso que a gente fala de copy, tráfego, porque eu engrenei de verdade, fiz dinheiro de verdade, mudei de vida de verdade quando eu fui pro tráfego. Aí eu prestei serviço com tráfego, só que tráfego focado em lançamentos, porque era a área que eu queria entrar. Então eu dominei tráfego. E aí depois que eu entrei na questão do infoproduto, em ser coprodutor, em ser lançador e fazer isso. Porque se você entrar direto querendo ser lançador, cara, a barreira pode parecer que não é alta, mas a barreira é muito alta. Qual que é a barreira? Conhecimento. Exatamente. Cara, é muita coisa que você tem que aprender de uma vez. Que a gente acha Pra que é dar muito certo. fácil, né? Por isso Não que é? lançamento tem checklist. E o legal da gente ter prestado serviço muito tempo também, cada um na sua área, é que a gente, como participou de muito projeto, quando a gente abriu nossa empresa, cada um que tinha feito participado de mais de 30, 40 lançamentos, a gente chegou sabendo o que não fazer também, né? Então, tipo Boa. assim, todos esses projetos que a gente às vezes via cagadas sendo feitas assim, a gente pegava e falava, pô, esse aí a gente não comete. Esse aí a gente não comete. Então a gente já entrou com a bagagem também, tipo assim, além do que saber o que fazer, é o que não fazer também. Sim. E aí, até puxando um gancho que eu lembrei também dessa questão da dificuldade, pra mim também, como eu tinha essa cabeça de servidor público, acho que uma das coisas difíceis que eu não falei aqui também sobre dificuldades do início, era exatamente virar essa chave na minha cabeça de, tipo assim, abandonar a ideia de estabilidade, Sim. que eu cresci achando que era o certo, pra construir a mentalidade de assumir risco, né? Que é a vida do empresário, principalmente Perfeito. no Brasil, é essa. Então foi difícil pra mim, tanto que mesmo depois de começar a trabalhar com o digital, eu ainda ali, tipo, estudava 1, 2 horinhas por dia ali, porque eu ainda tinha aquele pezinho, tipo assim, Nossa. e se? A dúvida. Mas foi exatamente quando eu queimei todas as pontes que eu senti que aí eu comecei a decolar, na época, como Legal. copywriter mesmo. Então, assim, enquanto eu ainda estudava pra concurso, eu ganhava, tipo, sei lá, já ali uns 5, 6 mil por mês como copywriter. Cara, quando eu parei de estudar, tipo assim, você cria aquele sentimento, tipo, putz, agora eu preciso... foca total, é isso aqui, né? saca? E aí foi quando eu comecei a chegar na casa dos 20 ali, tipo, com copy, exclusivamente com copy. Então, virar essa chave também de, tipo assim, abandonar essa Sim. ideia de segurança, de estabilidade e tudo mais, que eu não tinha, mas que eu achava Pensava que que teria. tinha. Exato. E aí hoje eu Vitor, eu faço essa brincadeira, né? Que, tipo, hoje o que a gente paga de imposto por mês, às vezes é o salário que eu queria ganhar Olha como isso. auditor, entendeu? Então, e eu fico correndo os auditores, Sim. inclusive, né? Porque, pô, os caras só querem... É difícil, né? Mas o Vitor, falando desse seu começo, quando você começou ali a prestar seu serviço, como é que foi pra você conseguir o seu primeiro cliente? Tem uma história boa aí pra nós? Cara, essa história é muito engraçada. Quando eu tava fazendo meu primeiro lançamento, quando deu errado... Na verdade, eu tava fazendo meu primeiro lançamento, tava produzindo conteúdo, tava rodando distribuição de conteúdo pra eu fazer. Eu peguei e falei assim, cara, tava trabalhando muito, estudando muito. Falei assim, vamos dar uma volta. Aí a gente foi num parque lá em Goiânia,
que é o Parque Vaca Brava. E chegando lá, a gente foi fazer umas barras e tal, era calistênico, né? E aí eu olhei assim, cara, eu vi o Ricardo Martins, que era um grande player, né, do mercado imobiliário. Agora ele tá migrando, mas ele tava explodindo, assim, naquela época. E aí eu fui lá trocar uma ideia com ele. Falei, fala, Ricardo, cara, eu te conheço da internet, não sei o quê, tô fazendo o primeiro lançamento. Aí a gente trocou uma ideia, assim, que a gente lia os mesmos livros de desenvolvimento pessoal. A gente falei sobre o lançamento, ele contou como é que estavam os lançamentos dele e tal. A gente trocou essa ideia, ele me passou o telefone dele e ficou por isso. Aí eu voltei pra casa e tal, passou meses, assim, fiz meu lançamento, deu errado. E nessa época, quando esse lançamento deu errado, a gente já tava entrando muito no ramo espiritual, eu e minha esposa. Tanto é que a gente sabe que o jeito que a gente saiu, saí com tanta confiança porque eu sabia que era um chamado. Não sabe, então, tipo assim, que você perguntou, você tinha alguma insegurança? Não, eu tinha certeza que ia dar certo. Eu não tinha dúvida. Então, apesar de quando dava ruim, eu me sentia muito mal, pô, a gente caiu meio que uma depressão fodida, assim, mas eu sabia que ia dar certo. Falei, cara, eu ainda não vou desistir, essa porra vai virar. E aí, eu saí, eu fiz meu lançamento, deu errado, aí outro dia, Deus falou assim, cara, vai dar um passeio, sai. Aí eu fui andar de bike, encontrei o Ricardo de novo, ele no posto de gasolina lá, abastecendo o Audi A5 dele. Era um Audi A5 plotado de preto fosco, cresceu o carro do Batman. Aí eu troquei ideia com ele de novo e tal, e aí, pô, eu orando e fiquei com aquele trem na cabeça. Eu falei, cara, eu acho que esse cara vai ter alguma coisa na minha história, mano. E aí, eu fiquei pensando, cara, eu acho que eu vou fazer alguma coisa, e aí me veio uma ideia na cabeça. E nessa época, eu entendi que Deus conversava comigo muito por ideias. E então eu sei que essa ideia não foi eu que tive, foi ele que colocou na minha cabeça. Eu falei assim, cara, vai falar com ele, de novo. Porque todas as duas vezes foi por acaso. Aí agora não é por acaso mais. Aí eu fiquei acompanhando ele vendo nos stories. Falei, cara, quando ele postar no stories num lugar que eu sei onde que é, eu vou lá. Aí ele postou um stories na Ricardo Paranhos, que era em frente à imobiliária dele na época. Quando ele postou, eu falei, cara, sei onde é que é. Eu peguei a bike e fui. Cheguei lá, amarrei a bike longe assim pra ele não ver. Cheguei lá, troquei ideia com ele. E eram umas raras épocas em Goiânia em que era muito frio. Então aí eu conversei com ele assim, Aí ele, cara, eu tenho que voltar ao trabalho, não dá. E nessa hora tinha muita gente ali conversando com ele também ao mesmo tempo, então não consegui conversar o que eu queria. Aí ele entrou, eu falei, cara, perdi a oportunidade. Eu falei, não, mas eu vou ficar aqui. Aí eu fiquei até umas 8, quase 9 horas da noite esperando ele. Ele saiu. Nossa, eu frio, eu tava sem blusa ainda, morrendo de frio. Aí ele saiu correndo rapidão, assim. Ele tinha acabado de mudar pra Aldeia do Vale, que é um dos condomínios mais top de Goiânia. E aí, quando ele começou, ele saiu correndo assim pra entrar na caminhonete. Eu falei assim, Ricardo, você tá indo pra Aldeia do Vale? Ele, não, eu tô indo pra tal lugar. Eu falei, não, você me dá uma carona, eu tenho que ir lá também. Largou a bike. Aí eu deixei a bike lá amarrada na árvore, ele não tinha visto, né? Eu entrei no carro e foi trocando ideia. Aí eu falei, Ricardo, você lembra que eu te falei que ia fazer um lançamento? Fiz isso e tal, não deu certo. E eu acredito fielmente no princípio, que é, se eu estou penando em algo, significa que tem algo que eu não sei. Eu não tô conseguindo fazer grana, e eu vejo que você sabe fazer. Então eu quero estar do seu lado para aprender. Só Legal. Que eu não vou te pedir de graça. Eu quero te oferecer algo em troca. E nessa época, os players estavam se popularizando, tendo Sombra, né? Nos stories. Que é um cara que te segue o dia inteiro gravando stories. O Thiago Fonseca tinha lançado essa parada, e depois o Paulo Marçal tava. E eu falei, cara, todo mundo tá fazendo isso, eu vejo que você não tem. Bora fazer, deixa eu ser seu Sombra, eu gravar seus stories. Que aí minha cabeça era, cara, ele tem reunião de negócio o dia inteiro. Se eu ficar perto dele o dia inteiro, eu vou aprender, mano. Então, mesmo que se fosse de graça, eu ia aprender, porque eu ia estar do lado dele. Inclusive, o filme que tá aqui, eu acho que é uma das grandes oportunidades é estar nesses ambientes, mesmo que filmando, que existe até uma expressão que é ser aranha de palácio. Você só vai possuir algo quando você acessar. Então, se você tem um acesso, você consegue ter a posse. Enfim. Então, primeiro você tem um acesso, mas beleza. Entrei no carro, fui contando a história pra ele, tudo que tinha dado errado, que eu tinha saído de casa, não sei o quê. E aí ele falou assim, cara, não gosto, eu gosto de produzir conteúdo mais sozinho, já testei essa parada, não gosto, mas vamos fazer o seguinte, toda vez que eu vou fazer o lançamento, eu contrato a galera freelancer de comercial, você quer participar? Eu falei, quero, peguei o contato, aí assim, cara, demorou 2 meses assim pra ele chamar, achei que nem ia, aí eles me chamaram pra eu ser comercial, aí beleza, fui lá, fui eu e minha esposa, aí a gente foi comercial, aí a gente se destacou como os que mais venderam. Que legal. Porque eu tinha aprendido, já tinha trabalhado nessa época já tinha trabalhado numa agência antes. Só que era só comercial, era só suporte e tal. Então, que era a agência que eu falei que eu estudei tudo, aprendi tudo. Então, quando eu fui comercial nesse lançamento, eu já sabia tudo de lançamento. Já sabia as metas, já tinha feito o meu e dado errado também.
Então, então a gente se destacou como os que mais vendeu, porque eu implantei coisas de processos no comercial para ser mais rápido, eu consegui atender o volume de leads, que era muito grande pro tamanho do comercial que tinha, então eu consegui atender mais leads que todo mundo vendia mais. Aí depois eu fiz outro, até que eu fui contratado fixo na agência. Primeiro eu fui supervisor de comercial, então eu ganhava comissão de todo mundo, sendo supervisor, ajudando fazendo todo mundo implantar o que eu tinha implantado. Aí depois eu fui contratado fixo, para ajudar em outras coisas do lançamento também. Então, quando tinha lançamento, eu era supervisor de comercial, e aí eu ia ajudar na parte de infraestrutura, ali dos lançamentos, que ia lidar com as ferramentas e tudo mais. Só que, nesse último lançamento, quando eu fui contratado para ser fixo, eles tinham acabado de delegar o tráfego para uma agência, e tinha dado merda. Tanto é que eu tinha visto, falei, mano, esses leads desse lançamento tá muito ruim, cara, deve acontecer alguma coisa. E aí tinha dado merda no tráfego. Essa agência tinha feito alguma coisa errada. E aí, porque antes quem fazia o tráfego era um dos sócios da agência. E ele viu que eu era muito sangue no olho. Eu tinha conversado com ele já sobre a minha história e tal. Ele falou assim, cara, tô vendo que você é sangue no olho. E uma frase que eu nunca vou esquecer dele, que ele fala, é o Maurélio, o nome dele. Até hoje a gente trabalha junto. Mas ele falou assim, cara, você parece um cachorro com fome. Você tem fome de sucesso. Então essa expressão ficou pra sempre na minha cabeça, de cachorro com fome. E ele falou assim, cara, você quer assumir o tráfego daqui? Aí eu falei, quero. E aí ele pagou consultor pra mim. Aí eu revisei, fiz a comunidade Sobral tudo de novo. Já tinha estudado a comunidade, mas peguei e fiz tudo de novo, resumi ela. E aí, tipo assim, o primeiro lançamento que eu fui fazer, a gente investiu coisa de, tipo assim, 270 mil. No primeiro trabalho como gestor de tráfego. Primeiro lançamento que eu fiz como gestor. Foi assim que eu consegui o primeiro cliente. Absurdo. Que história, hein? Que Mas história, pra você ver, né? Você vê Quando que- a mentalidade da pessoa, quando ela tem a mentalidade de querer fazer as coisas acontecerem. Bizarro. Fato. No seu caso, indo para o seu início, não é nem falando de primeiro cliente, mas no seu caso eu queria falar uma coisa um pouco mais subjetiva. Porque copy por si só é mais subjetivo. Sim. Existe método, mas existe um feeling muito grande. Né? Então lá no seu início, como eram as suas primeiras copies, Dani? O que é que você fazia para entender o que é que funcionava e o que é que não funcionava? Show. Como você falou, copy, existe muita técnica por trás, sim, tem muita coisa que é treinável, mas eu não sou aquele cara que encoraja todo mundo a falar que qualquer pessoa pode ser copywriter, porque de fato você pode ser copywriter, mas você não vai ser um bom copywriter. Por quê? Goste ou não, existe uma coisa que fundamenta, acho que por trás de todo copywriter, que é o seguinte, você tem que ter um bom acervo cultural. Fato. Um bom copywriter é um cara que tem um bom acervo cultural. É aquele cara que consegue sentar numa mesa e conversar com a pessoa sobre qualquer assunto. É um cara que ele consegue entender as palavras por trás das palavras. Então, o cara que consegue olhar no olho de uma pessoa, conversar com ela e entender a intenção por trás de cada coisa que a pessoa está conversando. Então, eu considero que, particularmente, eu sempre tive isso porque eu sempre fui um cara muito curioso. Então, um dos princípios que eu acho que um copywriter tem que ter é ser curioso, gostar de investigar a fundo as coisas. Porque se a pessoa não gosta disso, vai para outra área, vai trabalhar com tráfego, que é mais analítico, mais, né, uma coisa mais sóbria. Tem muitas áreas hoje dentro do digital. Mas o copywriter, ele precisa ter um acervo cultural grande, ele precisa ser curioso. Porque você vai precisar estudar sobre o assunto que você vai escrever. Não existe você escrever uma boa copy de um assunto que você não entende. Então, uma característica que define um bom copywriter é aquela pessoa que às vezes o cara vê que desde criança ele é aquele menino que contorna a mãe, que contorna o pai quando quer alguma coisa, sabe? Tipo assim, você quer convencer sua mãe de comprar, sei lá, um salgadinho na feira pra você que seja, sua mãe fala não, e o menino você vê que ele tem a mãe ali pra... Tem um molho. Exatamente, ele tem a senha ali pra Vai contando as desbravar. objeções da mãe, né? Entendeu? Então eu sempre fui esse cara, assim, muito argumentativo e tudo mais, e eu sempre fui muito criativo por conta desse acervo cultural que eu fui desenvolvendo, assim, aleatoriamente, entendeu? Tipo, do nada eu tô assistindo um documentário da história do Japão. Tipo, vai agregar alguma coisa na minha vida? Não vai, mas é uma coisa que... aparentemente não, entendeu? Mas um dia pode ser útil. Então, eu acho que é isso, sabe? E aí, isso me ajudou no começo também. Porque o meu primeiro cliente de copy, tipo, o primeiro trabalho grande que eu fiz foi o lançamento da Duda. Mas depois que eu saí lá da agência com meu ex-sócio e fui trabalhar solo como copywriter, o primeiro cliente de copy que eu fechei, que foi uma agência também, foi muito engraçada a história também, porque foi através da comunidade Sobral de tráfego. Mas e qual foi a ideia que eu tive? Eu comprei a comunidade Sobral, mas eu não queria ser gestor de tráfego, mas eu queria estar lá por conta daquela dor que eu disse no início, que era estar próximo de pessoas que vivem o digital. E eu não sabia, tipo, com Onde quem encontrar conversar. essas Então, tipo, eu pessoas? sabia que na comunidade de Sobral de tráfego ia ter um monte de gente lá que trabalha com marketing digital.
E aí eu tirava mais ou menos uns 15 minutos por dia pra olhar a comunidade e ver os problemas que estavam acontecendo lá dentro. E aí o que eu fazia? Os caras mandavam lá, tipo, Sobral, eu tô com um problema assim, assim, assado e tal. Aí eu pegava, via lá o post do cara e falava, cara, me manda sua página. Nos comentários lá dos posts dentro da comunidade. Aí ele mandava a página. Aí eu pegava e dava um feedback. Falava, cara, acho que esse seu problema de conversão não tá no tráfego. Sua página tá uma bosta. Aí eu falava desse jeito. Aí os caras, então me ajuda aí, não sei o quê. Aí às vezes no comentário, no campo de comentários, eu escrevi uma cópia inteira de uma página pro cara. Caraca. E aí, tipo assim, a galera começou a ver valor nisso. Mas assim, eu fazia isso literalmente pra, tipo, praticar, pegar feedback dos caras e tudo mais. Perfeito. E aí, enquanto isso, eu tava lá na agência com esse meu ex-sócio. Aí, quando eu saí, eu peguei e falei, pô, e agora? O que eu vou fazer da minha vida, né? Eu tinha acabado de comprar um apartamento na planta, tava esperando entregar pra começar a ter que pagar as parcelas, então eu sabia que eu tinha até a data da entrega dele pra voltar a ganhar dinheiro e tudo mais. E aí, quando eu saí lá da agência dele, eu resolvi, cara, e aí acho que foi Deus que falou no meu coração mesmo, assim, eu resolvi abrir o meu inbox do Facebook, o Messenger do Facebook. Tipo assim, pô, quem abre aquilo, né? Eu nem lembrava. Eu resolvi abrir o meu inbox do Messenger na época, porque por mais que isso fosse ali, acho que 2020, foi 2020, já era tipo uma coisa morta, sabe, aquele Messenger. E aí, cara, quando eu abri o meu Messenger, tava lotado de mensagem de gente dentro da comunidade, quanto você cobra pra fazer uma página, quanto que você cobra fixo por mês, não sei o quê. Tava cheio de gente. E aí um dos caras lá era o Augusto, que é sócio de uma agência, chama Fly On Marketing Digital. Sou muito grato ao Augusto, se ele estiver assistindo isso aqui. Foi o primeiro cara que abriu as portas pra mim da agência dele, pra eu poder trabalhar lá com eles. Caramba. Então foi o primeiro projeto que eu trabalhei já com a minha empresa de copy, prestando serviços de copy. Então esse foi o caminho que eu trilhei também, mas é isso. A história do começo foi essa. Muito boa história vocês dois, hein? E são bons contadores de história também. Muito bom mesmo. Inclusive, já que a gente tá nessa parte de copy, o que uma boa copy precisa ter pra vender, mesmo quando aquele produto não é o melhor do mundo? Que já me falaram aqui que tudo vende. Hoje tudo vende. Eu falo isso, né? Copy boa vende produto ruim, né? O problema depois vai ser o LTV, vai ser... O problema é que... Mas vai vender. O problema é que vai vender só uma vez. Cara, basicamente, o arroz com feijão bem feito. Legal. Você precisa, de alguma forma, prender a atenção do seu lead. Você precisa fazer ele se interessar pelo conteúdo que você está contando. Você precisa despertar o interesse dele e você precisa chamar ele para ação. Então, assim, eu falo isso às vezes, a galera que assiste fala, pô, mas isso é muito raso, muito superficial. Mas eu vejo como as pessoas falham nisso. Como as pessoas esquecem de fazer o arroz com feijão bem feito. Porque hoje vem 1001 estratégias de convencimento, de copy, estratégias de funil complexas, não sei o quê. Mas às vezes eu vejo que a galera falha no básico. Fala, pô, beleza, você chamou a atenção do cara ali, sei lá, naquele ponto específico. Mas e depois do que você está contando? Faz sentido? E é pensar a copy também como um funil, né? Você entender que a copy, uma copy só, uma peça de copy sozinha, ela não precisa fazer todo o trabalho do seu funil. Então essa é uma sacada também. É entender para que você está fazendo cada coisa. Então, por exemplo, um criativo. Qual que é o objetivo, o único exclusivo objetivo do criativo? É fazer a pessoa clicar nele e ir pro próximo passo. Perfeito. Então, tipo assim, se eu conseguir pensar o criativo para ele se propor a corresponder àquilo que ele deve funcionar, beleza, é uma boa copy. Você entende a mesma coisa, ó. Você entende um princípio muito importante do digital e talvez de todo tipo de negócio. Tem sucesso quem entende o todo. Isso que ele falou aqui é o mesmo princípio do tráfego. Eu não tenho que me preocupar em vender no criativo. Exato. O princípio do tráfego é levar ele para o próximo nível, para a próxima etapa. Então, o criativo ele não vende. Um criativo ele vai jogar para a página de vendas, que a página de vendas vai ter um vídeo de vendas e ele vende. Ou então, o criativo vai jogar para o WhatsApp. Então, eu tenho que, no criativo, convencer a pessoa a ir para a próxima etapa. Seja mandar uma mensagem, seja abrir uma página, seja se inscrever, é a próxima etapa. Exato. E não necessariamente fazer tudo. Pô, o criativo não tem que convencer a pessoa, entendeu? Exato. Essa é uma e aí, então assim, a boa cópia é aquela que entende para que ela está sendo escrita. E tem uma outra parada que a galera erra também, que é não comunicar as partes do funil, né? Que aí entra outros problemas. Então, beleza, eu fiz um criativo, ele cumpriu o objetivo dele, fez a pessoa clicar. Mas beleza, se a página que a pessoa chegar não for congruente com aquele criativo, você perdeu aquele lead também. Então você vai ter um CTR alto, mas você vai ter uma conversão péssima na página. Então o segundo princípio é, primeiro, entender para que é aquela copy que você está fazendo e buscar o objetivo dela. O que eu preciso fazer para convencer a pessoa a clicar nesse criativo? Beleza, tá clicando, CTR tá bom, agora a página. Essa página, ela tá comunicando com esse criativo e ela tá cumprindo o papel dela de converter ali, se for uma página sem vídeo, por exemplo. Aí se for o vídeo, pô, esse vídeo... Aí o vídeo você já divide ele em várias partes também. Então vem a lead, né, que a gente chama aqui. Muitas pessoas não sabem o que é lead em copy. Existe a diferença entre lead de tráfego e lead de copy. Lead de copy é a primeira parte da sua copy ali que vai de fato fazer a pessoa prender a atenção para continuidade, é o gancho.
Então, até dentro do vídeo a gente divide. Você primeiro precisa trabalhar a sua lead. Então, se o começo da sua copy ali não tá interessante, não tá chamando atenção, o resto do vídeo vai ser ruim. Então, primeiro, preciso conseguir prender a pessoa no início. Aí vem o corpo do restante da copy ali. Pô, eu preciso manter a atenção renovada o tempo inteiro. Eu preciso chamar a atenção e tudo mais. E aí, um terceiro princípio também que eu digo que muitos copywriters esquecem também é pensar copies visuais também. Ou seja, o que é isso? Sempre que eu escrevo um criativo, eu tento pensar esse criativo, como que ele vai existir no mundo real. Legal. Então, eu não gosto de escrever coisas que, quando elas forem para o mundo real, elas vão ficar desconexas, ou elas não vão, de fato, chamar a atenção. Então, eu sempre escrevo dando direcionamento já para o designer, para o editor de vídeo, exatamente o que eu quero em cada cena. Perfeito. Então, eu vou escrever um criativo, aqui é para editar assim, esse assado, pôr tal coisa na tela. Esse cineasta, cara. Exatamente. Isso é Tem importante, que ter uma né? coisa. Inclusive, uma coisa que eu gosto muito, que é cinema. O Victor me acha chato pra caramba falando de Mas cinema, deve mas dar. Isso é algo ajuda que eu muito. gosto muito, Tem assim, repertório, sabe? né? Exato. Agora você tocou num ponto da sua fala que eu achei bem interessante, que você falou assim, cara, não tem copywriter que não vai entender muito sobre o que ele tá vendendo. E eu lembro um exemplo claro que a gente recebeu, foi o Marcelo Bragion, que é um dos maiores copywriters aí que a gente tem no Brasil, Muito e ele fera. pegou um projeto de criptomoeda, e ele falou, cara, inclusive ele falou isso no podcast com a gente, falou, eu estudei muito, eu me sentia muito seguro, eu já entendia tudo sobre criptomoeda, mas faltava algo. Então, o que ele fez? Ele Comprou. pegou R$5.000 e comprou em criptomoeda, porque ele falou, porque eu preciso sentir o que o cliente vai sentir. Porque por mais que eu saiba que a criptomoeda tem oscilação, eu senti a oscilação. Então, no momento em que ele viveu o que o cliente viveria, ele conseguiu escrever copies muito mais persuasivas. Onde é que eu quero chegar com isso? É a pesquisa que um copywriter precisa fazer para que ele consiga entregar uma boa copy. Então, no seu caso, hoje você tem um processo de pesquisa antes da criação de uma oferta? E se sim, como é que ele funciona? Tenho. Eu tenho um briefing que eu desenvolvi, que ele ficou pronto até há pouco tempo agora, que eu fui desenvolvendo esse briefing ao longo de basicamente toda a minha trajetória, não só como copywriter, como estrategista também, e eu sempre parto desse briefing para fazer qualquer tipo de estudo. Então, esse briefing, ele pega 3 cenários ali. O avatar do expert com quem eu vou trabalhar, o expert como expert e o expert como pessoa, que é um banco de histórias ali. Porque além de entender do produto e tal, e tudo isso que você falou, do mercado, do nicho, do avatar, uma parada que eu acho importante também é entender do expert. Quem é o expert? Legal. Como que ele pensa? Como que ele... Aquele meme, né? O que fazem, onde comem, como comem, o que pensam. Repórter. Entendeu? Então, assim, essa parada meio Globo Repórter, assim, que eu acho que às vezes as pessoas negligenciam também. Pesquisa muito sobre o produto, sobre o mercado e sobre o avatar também, que todo mundo sabe da importância, mas esquece de pensar também no expert. Então, pra você conseguir passar o tom de voz do expert, a intenção que o expert tem. E uma coisa que você falou também, além de pesquisar, entender muito sobre o produto, uma coisa que o copywriter precisa ter também para escrever bem, acreditar naquilo que ele está escrevendo. Perfeito. Porque não adianta também você estudar, você dominar o expert, o avatar do expert, tudo, o produto, o mercado, mas você não acredita naquilo que você está vendendo. Então, vai, né? eu nunca trabalhei com projetos que eu não acreditava. Eu já tentei, no início da minha carreira, trabalhar em projetos assim, de coisas que eu ficava meio assim e tal, mas... Cara, todos eles foram projetos que eu não durei um mês, assim, que eu mesmo quis sair, porque eu vi que eu não conseguia. Eu sentava pra escrever e falava, cara, eu tô tentando convencer alguém de algo que nem eu acredito, sabe? Essa parte da pesquisa realmente é quase que o 80-20 de uma copy, né? Porque Copy é não 80% adianta- pesquisa, 20% escrita. Quanto mais profundo você for, melhor ainda, né? Quando ela- Pensando nessa questão de estrutura, uma pergunta. Você já trabalhou em quantos tipos de nicho, assim, você consegue se lembrar? Cara, Foram muitos, né? eu Diferentes. diria que mais de 10, tranquilamente, Caraca. assim. Já trabalhei de finanças, por exemplo, Gustavo Cerbasi, fui copywriter já do Gustavo Cerbasi. Trabalhei no nicho de Feng Shui já. Caramba. Lá nessa primeira agência que eu trabalhei, foi um dos nichos que eu trabalhei, foi Feng Shui, que era uma expert, ela era argentina. Eu nem sei se ela tá no mercado ainda, eu lembro que ela chamava Maria Ventura. Então, foi um nicho que eu trabalhei lá também, para viagens, milhas, emagrecimento, voltado para saúde, que é um nicho até que a gente trabalha agora, voltado para estética, nicho de flores eu já trabalhei, nicho de executivo de empresa eu já trabalhei.
Vai indo, né? Como é que fala? Hidroponia, construir Cara, é que tem uns nichos hidroponia. muito específicos. Muito específico. Mas pensando nessa questão de você ter trabalhado em vários tipos de nichos, o que você percebe que existe uma estrutura específica para cada tipo de nicho ou você consegue ter essa estrutura de copy que você usa em todos esses nichos que você já trabalhou? Então, é aquilo que eu falei, né? O marketing, seja a parte copy ou qualquer outra parte, eu acredito que ele é muito pautado por princípios. Então, o princípio ele é o mesmo independente do nicho, né? A estrutura de convencimento que você vai usar, ela Porque uma independe cópia do não é pro nicho. lixo. Tá, Uma cópia é pra pessoas. perfeito. Pessoas são pessoas em qualquer lugar do mundo. Exato. Então, o que eu preciso entender é isso, e aí o restante é o que a gente falou, é 80% estudo ali, entender do mercado, do avatar, do expert, do produto, para eu poder escrever. Mas eu acredito que quando você domina esses princípios todos, independente Dá da pra área que você vai escrever, você vai conseguir desenrolar bem. Porque é o que Legal. o Victor falou, você tem que partir do caminho oposto, né? Sim. Tipo assim, pô, eu tô vendendo pra essa pessoa aqui, tá, então o que eu preciso fazer pra convencer essa pessoa aqui de que esse produto dentro desse mercado é bom, entendeu? É bom pra ela. Qual dor que ele vai resolver, qual desejo que ele vai sanar. Então, uma vez que você domina esses princípios, independente do que você precisa convencer, você consegue convencer, entendeu? Tá aí. Legal. Isso. Vamos falar um pouco de tráfego agora? Ó. Vitor, olha só, eu vejo que você falou, cara, eu engrenei no digital quando eu comecei a prestar serviço. E eu enxergo que as duas grandes escolas do mercado digital são afiliação ou prestação de serviço, especialmente tráfego para negócio local, as pessoas conseguem dar um start bom no digital. Mas eu percebo também que os gestores de tráfego dentro do mercado digital são algumas das classes, se eu pudesse dizer que é uma classe, que menos consegue ter resultado. Por que você diria que as pessoas que estudam tráfego têm tanta dificuldade em ter esses primeiros resultados? Boa pergunta. Eu acredito que a maioria das pessoas enxergam o tráfego com um monte de número. Legal, muito bom. E eu comecei a... Eu acho que eu cresci muito rápido no tráfego, porque como eu estudava já muito desenvolvimento pessoal, eu sabia que tráfego, marketing, vendas não é sobre números. Exato. É sobre pessoas. Então, quando eu entendo... E aí, por que tem um monte de número? Então, pô, eu olho no gerenciador, tem um bocado de número, não um monte de gente. Não, mas os números são para interpretar o que significa as ações das pessoas. Perfeito. Pô, então se o CTR tá abaixo, tá? Quer dizer que não está chamando a atenção dessas pessoas. Pô, as pessoas não estão abrindo a página. A pessoa clica e não abre a página, o connect rate tá baixo. Pô, então significa que a página tá lenta e as pessoas estão com tédio de esperar abrir a página. Então, o que o seu tráfego está gerando nas pessoas? Qual a reação que ele está gerando? Muito bom. Então, quando você entende isso, e aí não só para as pessoas que veem os seus anúncios, mas também para as pessoas em que você fecha o seu tráfego, você fecha a sua prestação de serviço. Quem são essas pessoas? Legal. Como você lida com elas? Às vezes o gestor de tráfego ele é muito pouco sociável, então ele não sabe conversar com o cliente ali que ele tem. Pô, ele sabe que tá acontecendo no gerenciador, mas chega para conversar com o cliente e não sabe traduzir o que tá acontecendo no gerenciador pro cliente. Então, pô, cliente, eu preciso que você melhore sua parte de vendas. Ah, tá, mas porque olha só, eu vi aqui que as pessoas estão entrando, elas estão chegando até essa parte aqui da página, não tá avançando. E outra coisa, uma tendência muito do digital é as pessoas não querem entender do todo, é ficar numa coisa só. Então, um problema muito grande do gestor de tráfego é achar que tudo vai se resolver no gerenciador. Exato. E a maior parte das coisas não são. Então, é por isso que eu tive que entender sobre as outras coisas. Por quê? Porque se não é tudo que vai resolver no gerenciador, vai ter um monte de coisa que o povo vai me culpar, que não é culpa minha. Então, eu tenho que saber falar pra ele. Falar assim, olha, você tá me culpando que ia acontecer nisso, mas olha isso, isso, isso. Ah, chegou um monte de lead aqui que não tá convertendo, tá? Então, olha aqui como é que tá o atendimento do seu comercial. Você já olhou? Exatamente. Isso é muito comum pra agência, né? Exatamente. Inclusive, quando o Daniel falou aqui da conexão entre as coisas, uma dica muito importante para quem roda tráfego para WhatsApp. E roda tráfego para WhatsApp, tem muito clique e as pessoas não mandam mensagem. Uma dor muito grande para quem roda tráfego no WhatsApp. Se o criativo tá falando que quando a pessoa clicar vai abrir o WhatsApp é para ela mandar uma mensagem, às vezes a pessoa não sabe que quando ela vai clicar vai abrir o WhatsApp, ela acha que é uma página. Exato. Então você tem que explicar. Clica aqui, abre o WhatsApp e me manda uma mensagem. Às vezes, só essa dica boba, tosca, Já muda tudo. vai fazer aumentar a conversão de conversa, baixar o custo por conversa, tem muito mais mensagem. Às vezes é a diferença entre 6 e 7 dígitos. Sim. E a pessoa não imagina. Que é uma coisa mínima, né? É só botar, deixar mais óbvio que tudo. Exatamente. Perfeito. Caramba. Tem que ser tudo óbvio, Sim. porque, inclusive, é engraçado que é uma dor de quem faz UX, né? Assim, nossa, mas tá óbvio que é pra clicar aqui, o programador vai lá, Ele programa, acha é óbvio Pra que tá ele, aqui. né? Aí a pessoa vai lá, tipo assim, clica, vai. faz o negócio tudo errado. Assim, tá escrito abra.
Aí, tipo, puxe, aí você empurra, né? Então, tem que ser óbvio, tudo tem que ser óbvio. A gente até percebeu a melhora nos criativos, quando a gente mudou o CTA, lembra dos criativos? Que antes era só, tipo, clique em saiba mais e inscreva-se, né? Todo mundo faz. Nos nossos criativos, todos que a gente faz a V3X, a gente fala, clique em saiba mais e entre na comunidade de alunos para receber os links das aulas. Então, o CTA sempre a gente deixa isso específico. E a gente percebeu que isso começou a melhorar a conversão, entendeu? Só de falar que ela vai entrar, que ela tem que... Aumentou a conversão de gente, pessoas que entraram nos grupos. Nos grupos de lançamento. Sim. Adorei sua resposta, cara. Tráfego, a gente olha muito pros números, mas esses números representam o comportamento de pessoas. Então, quando a pessoa consegue dissociar o número e enxergar por trás da matrix, enxergar o código, tudo se torna mais simples. Mas enquanto o brasileiro que não gosta de matemática olhar pro gerenciador de anúncio E achar que é só número, achar que é só número, ele vai continuar tendo essa trava. Exatamente. Pensando assim, na minha pessoa, quando eu tentei fazer tráfego, né? Que eu já tentei fazer drop. Então, eu sei que essa era uma dor muito grande que eu tinha. Essa questão de, cara, tomada de decisão. Eu não sabia pra onde eu tinha que analisar, o que eu tinha que analisar. Então, pensando em alguém também que tá iniciando ali, olhando o gerenciador, olhando que aquilo é um bicho de sete cabeças quando você tá olhando aquilo pela primeira vez. Aí, depois que você vai ali pegando o jeitinho e tudo mais, você já percebe que é o quê? Um cachorrinho, né? Todo perfeitinho ali, ok. Então, pensando nessa questão de tomada de decisão, o que você analisa primeiro quando uma campanha não tá performando como esperado? Show. Legal. Cara, muito importante para eu tomar essa decisão, eu tenho que enxergar o funil, o processo como um todo. De onde a pessoa vai sair do ponto A, onde ela vai chegar no ponto B. Então, tudo que ela vai passar. E aí depois, então eu analiso, eu entendo cada etapa. E assim interessante também a maioria das pessoas são muito desorganizadas no tráfego. É verdade. Não tem nomenclatura do nome das coisas, tudo meu é muito nomenclaturado. Perfeito. Inclusive, quando o meu gestor põe uma vírgula errada, fala assim, cara, essa nomenclatura tá errada. Aí por quê? Porque eu uso pra filtrar, eu uso pra buscar. Se ele deixar um espaço errado, se eu filtrar sem o espaço, vai estar errado. Não vou achar. Sim. Então eu falo, cara, tudo aqui é dos mínimos detalhes para que a gente otimize tempo. Inclusive, eu sou muito viciado em otimizar tempo. Eu faço tráfego. Hoje eu faço menos operacional, né? Mas quando eu subia muito campanha, cara, como que eu vou evitar clique? Eu fiz 10 cliques para subir essa parada aqui. Como que eu faço para fazer 7? Para fazer mais rápido, clicar menos, ficar menos sambando o mouse e o teclado. Então, as pessoas são muito desorganizadas. Por que eu falei isso? Porque nas métricas, você organiza suas colunas dentro do gerenciador. Então, eu organizo as minhas colunas olhando o funil. Então, primeiro, as pessoas, você tem que entender o funil como um todo. Então, primeiro, o seu anúncio vai aparecer. Isso é uma impressão. Depois da impressão, tem que ter um clique. Depois do clique, a pessoa tem que ou abrir o WhatsApp ou abrir a página. Vamos falar que é uma página que vai ser um funil maior. A pessoa tem que abrir uma página. Depois que abrir, aí é que ela vai iniciar o checkout, ou então ela vai se inscrever. Então, existe esse funil. Agora, quando dá... Aí, eu tenho que saber... Primeiro, uma coisa muito, muito, muito importante. As pessoas olham demais métricas secundárias. Ah, meu CTR tá alto. Tá, mas o seu custo por lead tá bom? O seu custo por compra tá bom? Se tá, foda-se as métricas secundárias. Então, primeiro você olha as métricas primárias. Que é quantidade de resultado, custo, quanto você gastou e o custo por resultado. Tá, meu custo tá alto. Tá, agora eu vou olhar o problema. Aí eu tenho que olhar a média. Pô, meu CPM tá alto. Se meu CPM tá alto, quer dizer que meu público tá muito pequeno. Então, preciso buscar ou então um público muito concorrido. Só que o CPM é uma das coisas que você menos consegue mexer. CPM, você vai... pra quem nunca ouviu falar. Boa. CPM é o custo por mil impressões. É o custo para aparecer. Cada vez que o seu anúncio aparece uma pessoa, é uma impressão. Você imprimiu o anúncio na frente da pessoa. E aí, por que é custo por 1000 impressões? Porque uma impressão só é tão barato que menos de R$1 não vale nada. Agora, 1000 impressões já tem um custo. Vai ser lá, R$20, R$40 para aparecer, um custo mais alto. Então, CPM é o custo por 1000 impressões. Então, é uma das métricas que você tem menos controle para mexer. Porque é o leilão, é para você aparecer. Aí, como que você vai mudar isso? Você vai entrar num assunto muito técnico, mas vamos lá. Vamos. Você quer ir mais técnico? Por favor. Tá, então vamos lá. Para você mudar o seu CPM, como que você faz? Você vai testar outros públicos, se possível, mas o CPM ele é um leilão. O tráfego ele funciona por leilão, ou seja, um leilão normal aparece quem paga mais, certo? Tanto é que quanto mais você investe, você tem que aparecer mais seu CPM sobe, fica mais caro o seu custo por resultado. Mas para você conseguir abaixar o seu CPM, não é só um público maior, um público menos concorrido, porque são 3 coisas que interferem no leilão para você aparecer. Então, se você melhorar essas 3 coisas aqui, você consegue aparecer mais que seu concorrente pagando menos. Essas outras 2 coisas. Porque a primeira coisa do leilão é o óbvio. Quem paga mais aparece mais. Perfeito. E as outras 2 coisas? Primeiro, taxa de ação estimada.
que é a probabilidade em que a pessoa que vai ver o seu anúncio tem de executar o que você está pedindo. Então, vamos supor aqui, tem 2 concorrentes. Um é muito conhecido, o outro é pouco conhecido. Vocês fazem um anúncio para a pessoa se inscrever no seu lançamento. Aí, o mais conhecido, a taxa de ação estimada dele é maior, porque é mais fácil o público se inscrever, porque a pessoa conhece ele. Exato. Agora, você já é um completamente desconhecido, a sua taxa de ação estimada no Facebook vai ser menor. Por quê? Porque a pessoa não te conhece, ela tem pouco confiança em você. Então, quem é mais conhecido aqui paga mais barato. Então, aqui é uma coisa mais complexa, se tornar conhecido, né? Mais brand, às vezes você tem que ficar maior, então talvez você tem que... E aí, como é que você faz isso que aumenta sua taxa de ação estimada? Não só para todo mundo, mas para o quê? Para o seu público. Então, quando você produz conteúdo orgânico, chega mais gente conhece. Quando você vai anunciar para esse público que te segue, que já envolveu com você, a taxa de ação estimada vai ser alta. Então, para aparecer para esse público, para você é mais barato que para um concorrente. Perfeito. Então, a próxima coisa de taxa de ação estimada é a qualidade dos criativos. Isso conta, né? Criativos com mais qualidade, o Facebook entrega mais, mesmo você pagando menos. Agora, o que é um criativo de qualidade? Aí que tá a pergunta de milhões. Não é um criativo de cinematográfico, super gravado em 4K, super... Não. Quem define que é um criativo de qualidade não é o Facebook, é o seu público. Ok. De novo, a gente chega nas pessoas. É o tipo de anúncio em que o seu público gosta de assistir. Se o seu anúncio é bom, ele tem uma retenção alta, as pessoas, esse anúncio é tão bom que eu assisto até o final e tal. De qualidade, o Facebook vai entregar mais, mesmo você não tendo que pagar mais. É muito aleatório Por isso. quê? Pensa sempre nisso. O Facebook é uma empresa, ele quer lucrar. Para ele lucrar, ele precisa colocar mais anúncios. Sim. E para ele ter mais anúncios, ele precisa de ter mais gente lá dentro por mais tempo. Se os seus anúncios as pessoas não gostam de consumir, elas vão querer sair da plataforma. Exatamente. Então, seus anúncios também tem que ser bom que as pessoas queiram consumir, para elas quererem ficar mais dentro da plataforma e assim o Facebook lucra mais. Sim. Então, aqui entra a qualidade dos criativos. São essas 3 coisas que interferem no leilão para você aparecer mais no Facebook. Muito que aula, hein? Exatamente. Isso aí volta até aquilo que a gente falou de princípios, né? Que uma vez você entende princípios do marketing digital, você começa a pensar com mais estratégia, que é o que o Vitor faz no tráfego, né? E Exatamente. aí, tipo, isso que ele falou agora para reduzir o CPM, é dessa questão de aparecer, o que é um bom criativo, né? Existe um pilar básico no marketing digital que ele é dividido em 3, na verdade são 3 pilares, né? Que é público, oferta e estratégia. E aí, uma das coisas que atrapalha as pessoas no marketing, seja ele digital ou universal, na verdade, que isso é princípio até de publicidade, é quando essas 3 coisas, esses 3 pilares estão desalinhados. Público, oferta e estratégia. Aí eu sempre uso o mesmo exemplo, o Vitor já tá cansado de saber, eu ia até falar que ele tá careca de saber, mas quem tá careca sou eu. Que eu dou esse exemplo, que é basicamente o seguinte, ó, você consegue vender é possível vender uma Dodge Ram? Que a Dodge tá vendendo aí, não é Dodge mais, né? Enfim, é possível você vender uma Ram? É possível vender algo pelo WhatsApp? Também, um monte de gente vende pelo WhatsApp. É possível vender algo para uma senhora de 80 anos? Também, senhorinhas estão aí, comprando ainda, população economicamente ativa. Agora, você consegue vender uma RAM pelo WhatsApp para uma senhora de 80 anos? Dificilmente, para não dizer impossível. Então, aí entra a importância de você alinhar esses 3 pilares. E é por isso que copy e tráfego é um casamento perfeito, assim, do ponto de vista estratégico. Porque uma vez que o gestor tem essa visão estratégica que o Vitor tem, e ele consegue passar isso para o copywriter dele, o copywriter internaliza isso também, eles começam juntos a trabalhar para produzir o material ideal, o criativo perfeito para o público que ele vai atingir. Porque, por exemplo, às vezes você está produzindo um criativo cinematográfico para a tiazinha do WhatsApp, que é seu público lá, para a tiazinha do Facebook, para a senhorinha do Facebook, sendo que essa tia, tipo, tá cagando. Às vezes você podia estar fazendo um criativo que para muita gente seria porco, mas que vai converter muito mais para aquela senhorinha do que um cinematográfico. Agora, por exemplo, o público ali do Thiago Fint, ele quer, já espera dele um criativo, né? Se o Thiago Fint aparecer fazendo um criativo todo porcão assim, as pessoas vão até achar que é inteligência artificial. Ou vai chamar tanta atenção porque as pessoas não estão esperando isso dele. Pode ser também. Só o teste que vai dizer. Já veio uma produtora aqui que ela falou que o criativo milionário, assim, dela foi justamente uma foto dela, do marido dela, do filho dela,
a dashboard da Equify e uma música. É verdade. Uma Foi o que mais imagem, não vendeu. foi nem um vídeo, sabe? Foi uma imagem. Isso é pronto, muito acabou. curioso. Agora, uma coisa que fica muito evidente é que vocês dois são pessoas dedicadas, curiosas e têm muita consciência do que estão fazendo. O resultado claramente não foi por acaso. Não que de alguém tenha sido por acaso, mas às vezes tem pessoas que têm um pouco mais de sorte que outras. E no caso de vocês, claramente, teve chão, teve estudo, teve muita determinação para chegar até aqui. Então fica a pergunta... Hoje, como empresários do mercado digital consistentes, bem-sucedidos, com experiência, o que é que mudou na tomada de decisão de vocês hoje comparado a vocês lá no início, por exemplo, da empresa, não é nem do digital, do início da empresa? Que tipo de tomar decisão você fala? Tudo, como empresário, seja a título de um projeto específico ou direcionamento da empresa, porque o grau de maturidade que vocês têm hoje é muito diferente, né? Então, talvez lá atrás você estava olhando em fazer faturamento, hoje vocês estão olhando em criar equity, por exemplo. Cara, eu acho que pra mim, assim, uma resposta que eu gosto de dar, que eu, tipo, isso entra não só na tomada de decisão empresarial, acho que mais na tomada de decisão da minha vida, Ok. é que eu gosto de brincar falando assim que o tempo dentro do mercado e como empresário, ele me deixou preguiçoso. Aí a galera, ué, mas como assim você fala pra eu ser preguiçoso? Não, não é isso que eu tô querendo dizer, é uma brincadeira que eu faço porque lá atrás eu tinha muito tempo e energia pra gastar. Então, tipo assim, eu não me importava de, tipo assim, investir muito tempo e energia em algo que, tipo, que eu não sei se ia dar certo ou não, porque eu tinha que errar, eu tinha que tentar, eu tinha que testar. E hoje não. Hoje, quando eu brinco, eu falo que eu fiquei mais preguiçoso, é isso. Hoje eu penso muito mais antes de colocar energia em alguma coisa, sabe? Então, tipo assim, hoje eu tento sempre pensar no custo-benefício do que eu vou fazer. Tipo, será que a quantidade de energia, de dinheiro, seja lá o que eu vou colocar nisso aqui, vai me trazer um resultado equivalente ao que eu quero? Então, assim, hoje eu tento sempre otimizar até essa relação de, tipo assim, o que eu consigo melhorar com o mínimo de esforço possível, sabe? Perfeito. Tipo, a própria chegada das IAs aí foi algo assim que, pô, tem muito copywriter aí perdendo emprego. Mas é por quê? Porque esse cara não sabe utilizar a ferramenta da forma correta. E eu costumo dizer que, tipo, pô, é como se antes das IAs, escrever uma copy pra mim fosse correr uma maratona, tipo, descalço. Hoje eu corro uma maratona usando um tênis Gel Plus Master Blaster. Legal. Porque a ferramenta me possibilitou isso. Então hoje eu consigo ter o do triplo, quádruplo da produtividade e chegar no final do dia muito mais de boa do que eu chegava antes. Então hoje eu consigo produzir 10 vezes mais com 10% da energia que eu utilizava antes, sabe? Então eu acho que é isso. O tempo me fez ser esse cara mais preguiçoso de querer, tipo assim, direcionar muito bem a minha energia, sabe? Porque seu Legal. tempo tem muito mais valor. Principalmente depois que eu virei pai, né? Então, tipo assim, hoje eu sou pai, tenho minha esposa e, cara, o tempo com meu filho, pra mim, é algo, assim, inegociável, sabe? Então, é isso. Eu sei que eu preciso ser presente. Eu não quero ver meu filho crescer na horizontal, sabe? Então, tipo assim... Já pra mim, assim, eu acho que poucas coisas mudaram, assim, de tomar de decisão. Porque eu acho que antes de montar a empresa, de querer ser empresário, eu fiz uma jornada muito grande de introspecção. Perfeito. De autodesenvolvimento. Então, tipo assim, meio que até formar a empresa, eu já tinha uma mentalidade de tomar de decisão muito definida, assim, sabe? Tanto é que, tipo assim, a visão de montar uma empresa era o que eu já tinha e que uma galera digital não tem. Que é, cara, eu quero fazer dinheiro. Eu não, eu quero montar uma Você empresa. vai fazer negócio de verdade. É, tipo assim, eu quero fazer dinheiro, eu quero faturar. Aí o cara faz 100 mil, acha que o 100 mil é dele, bota no bolso, gasta. E aí daqui 5 anos você nem sabe mais o nome do cara. Então eu sempre falei, mano, eu quero montar uma empresa. Então quando a gente fechou a primeira expert, CNPJ. Bora abrir um negócio, vamos fazer. Vamos pôr o caixa da empresa, vamos fazer isso aqui. Então, esse processo de tomar de decisão de escolher um sócio, de escolher cada colaborador que a gente contrata. Pô, até agora, tipo assim, a gente não teve problema com um colaborador, porque eu sempre olhei, pô, qual o perfil dessa pessoa, qual a visão que ela tem, quais os princípios, quais os valores que ela tem. Mas hoje, quando uma tomada de decisão que eu tenho mais em vez de o que eu vou fazer, é quem eu vou colocar pra fazer, ou quem vai me ajudar a fazer isso, em vez de eu vou fazer, sabe? Então, Muito legal. ter mais visão de trazer gente, trazer coisas que vão ajudar, em vez de só colocando nas minhas costas, porque eu sempre fui muito centralizador. Então, eu sempre queria fazer tudo, e aí, de um tempo pra cá, eu consegui E ir mais pensando no abrindo, assim. crescimento da empresa, em algum momento vocês vão ter que ficar só na parte estratégica, né? Vocês não tem vão ter jeito. que estar olhando não olhando para um todo de longe, assim. A gente né? tá caminhando pra isso, assim, aos poucos, né? A gente tá treinando os sucessores, vamos dizer assim, na parte operacional do que a gente faz. Que hoje. legal. Que ainda não é 100% delegada, mas parte dela já é. Que É um massa. processo, né? Sim, é interessante ver o amadurecimento de uma empresa, né? Os desafios começam a ser outros. Agora começa a ser gestão, etc e tal. Interessante. E Bruninha, chegamos no momento que a gente gosta A gente agora. gosta Conta pra pra caramba. eles. É um momento do quê? Bate bola, jogo rápido. Vou explicar pra você.
Vocês sempre viram meu trabalho, né? Vou explicar pra vocês como é que funciona. A gente vai jogar perguntas rápidas aqui pra você no papum, pra vocês responderem a mesma velocidade pra gente com uma palavra ou até mesmo uma frase, combinado? Gosto Combinado. sou ruim com esses bate-bola, porque Não. Eu penso um monte de coisa, a né? resposta em que eu mais gosto é depende. Ok. Mas você tem que dar uma pensadinha no depende. Mas vai dar certo. Ó, vou começar aqui. O que significa sucesso pra vocês hoje? Não depende. Família pra mim. feliz pra mim. Legal. Pra mim é fazer o que você falou que ia fazer. Legal. O que é mais desafiador, começar ou continuar? Continuar. Começar. Um hábito que mudou o jogo de vocês no digital. Só parar de trabalhar com dar resultado. Ler livros físicos de marketing. Como? Legal. Qual é o 80-20 do seu negócio? Copy, tráfego e estratégia. Copy, tráfego, estratégia. boa. Ó, essa aqui é pra completar a frase. Pra empreender é preciso... Coragem. Ousadia. Boa aí, essa não ficou só no Atropelaram, depende. atropelaram, Os caras passaram são bons, fácil né? por cima, lembra É disso? isso, mas ó, não acabamos. Temos Não o que acabamos. agora? Presentinhos que vai pra tirar vocês da dieta. Temos um mimos pra agradecer por um Aí podcast tão sim. bom, cheio de Agora eu tô conteúdo. confusa. Ah, não, tá certíssimo. Tem que fazer cardio dobrado quando eu chegar em casa. Inimigos da dieta, cara. Aumentar o número do futebol aí na semana. cara. Ó, e de 3 já tá alto, não tem mais muito espaço nesse tempo Vocês aí. têm Ah, roupão e sempre canequinha Olha que só. faz, já tá todo mundo uniformizado. E, claro, esse presente é pra agradecer a presença de vocês, por vocês terem entregado tanto conteúdo valioso que eu tenho certeza que a audiência vai utilizar pra alavancar as operações deles. Tenho certeza também que eles vão querer continuar seguindo vocês pra aprender mais, então já deixa aí suas redes sociais, vai aparecer na telinha. Show. A minha é o Vitor Barcel. Vitor sem C. Boa. E a minha é @copydani. COPY Dani. Copydani. Show de bola, que episódio maravilhoso, guys. Muito obrigado por terem vindo aqui. Massa. E compartilhar Valeu, um pouco valeu. com a gente. E Bruninha, pra quem ficou com a gente até o final, o que a gente tem que fazer agora? Que o Lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram, já deixem aquele super like, comentem aqui os insights valiosíssimos que vocês pegaram com essa dupla dinâmica. Comentaram, então agora se inscreva no nosso canal e ative esse sininho, hein? Pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do QuickCast. E aquele ponto bem importante que vocês já sabem, mas bora lá, o Marcello. Aonde a gente se vê? A gente se vê no próximo KiwiCast. É um compromisso, eu vejo todos vocês lá. Valeu! Valeu, galera.